Olá, venho gravar esse videozinho aqui para agradecer, uma forma de agradecimento e também de anunciar o Evangelho de Cristo, que tem salvo muitas pessoas nesse mundo, tem curado os doentes, os enfermos, tem operado grandes milagres na vida das pessoas, emocionalmente, financeiramente. A gente vive num mundo que precisa pagar conta, né? E também para agradecer o Jesaías aí a gente tem uma amizade de muitos anos. E quando ele ficou sabendo desse meu problema, ele falou para mim assim: ó, Marcelo, tô indo aí agora, tô indo aí agora. E sei lá que se largou o que estava fazendo e veio me ver. E quero agradecer em especial a ele também e a todos que têm me ajudado através das orações e de outras formas. E relatar um pouquinho da minha luta, né? Nos últimos anos, venho lutando aí contra um câncer. E nos últimos meses se agravou um pouco a minha situação, vem se agravando, né? É uma luta grande. E nos últimos meses, eu vou contar só um pouquinho do último mês. Do último mês, depois outros vídeos virão e a gente vai detalhando mais o que aconteceu, né? Em outubro eu passei mal, estava na casa do meu pai, passei mal, me levaram para o hospital, fui parar na emergência. De uma forma assim narrada bem rapidamente, pra não ficar um vídeo muito extenso. E diagnosticaram que eu tive uma convulsão e foi feita uma análise, né? Que eu já venho me tratando de câncer há quase 3 anos, né? 3 anos já. E aí então vamos refazer os exames e vamos ver o que está acontecendo, o que causou essa convulsão. E aí então descobriram um tumor no cérebro, que avançou muito, né? E aí foram feitas algumas propostas de tratamento e possibilidades de dar certo ou não. E eu estava internado, mas estava lúcido, eu estou conversando agora com vocês e tal. E aí o médico fez uma proposta: ou ficava internado e fazia o tratamento, e se abria visita para a família acompanhar, e não tinha certeza de dar certo. Possibilidade de dar certo, poucas chances de dar certo. Ou, se eu quisesse, eu podia sair e aí passar um tempo com a família em casa e voltar depois do tratamento. Aí então eu repensei, falei com os meus familiares, né, irmãos, pai, tomei a decisão de sair da emergência. Saí da emergência onde estava internado, né, saí da internação e passar um tempo com a família. Não saberia quanto tempo teria, né, e se seria os últimos tempos com a família, porque o tratamento não tinha garantia de nada. E aí então saí. E aí estava aguardando a internação, convivendo com a família, em casa, fizemos janta junto, Aí um dia brincamos, passando uma tarde com meu filho brincando num domingo de manhã. Tava tomando café com a esposa, e aí passei mal, fiquei muito tonto. E aí tentei dar uma segurada para não assustar ela. Tava só ela e o gurizinho de 5 anos, meu filho de 5 anos. Mas não consegui resistir e tive que avisar ela que eu tava mal. Eu tava tonto demais e aí fui me direcionando para perto do portão, assim, para perto da saída da casa. E aí ela colocou uma cadeira ali, já tinha pedido socorro. O socorro chegou bem rápido, meu irmão, minha cunhada. Me levaram para emergência. Eu me lembro de muita pouca coisa no caminho. E quando eu cheguei no hospital, assim, eu me lembro de ter sentado na cadeira de roda, assim. Quando entrei na porta do hospital, eu apaguei. Já era a segunda vez, né? A primeira vez me tiraram apagado de dentro de casa. Nessa vez eu fui até o hospital e eu apaguei lá. Quando eu acordei com a enfermeira gritando meu nome, né? Me chamando, Marcelo, Marcelo, Marcelo. E aí eu consegui abrir os olhos, assim, meio sem reação.
e apaguei de novo. Mas eu tinha visto que eu já tinha um acesso no braço, tudo, né? Mas eu apaguei. Aí eu ouvi aquela correria, assim, dos enfermeiros gritando. Uma gritaria. E apaguei. E não lembro de mais nada. E aí depois, quando eu retomei a consciência, eu estava na internação, amarrado numa cama. Amarrado. E com muita coceira no rosto. E aí, meio sem noção de falar, assim. Não tinha... Estava meio desordenado em falar, em formular frases, falar palavras, né? E eu pedi para a enfermeira me desamarrar, né? Me desamarrar, que eu estava com muita coceira no rosto. Ela me soltou um pouco a mão, assim, que eu não sei se ela estava com medo de eu fazer alguma coisa, ter alguma reação. E pude coçar o rosto e continuei amarrado. E depois me lembro de dormir mais um pouco. E quando eu reacordei, assim, estava me acordando para me oferecendo comida. E aí tá, assim, me sentaram na cama, assim, e eu bem debilitado, não tinha coordenação motora, né, mas comecei a comer. Aí nisso eu não sabia, eu sabia onde é que eu estava, sabia que estava no hospital, mas não tinha noção de tempo, não sabia se era noite, se era dia, se era manhã, se era tarde, não tinha noção de dia, não sabia quantos dias eu estava ali, não sabia quantos dias. Nesse mês que eu fiquei em casa, antes de passar mal e ter essa internação, eu alertei toda a família, né, de toda a situação, que poderia enfrentar, que eles poderiam enfrentar, que talvez fosse uma despedida. E combinei com o médico também que eu não queria ficar entubado. Né? Eu vi minha mãe sofrer 2 meses entubada. É muito triste para a família, para quem está ali. E eu falei pro médico, a gente fez um acordo de me deixar 2 dias entubado e desentubar e ver se o corpo reagisse, até onde pudesse. E é meu desejo, né? Eu não quero ficar entubado, não quero sofrer. Não quero fazer ninguém sofrer, fazer sofrer demais, né? Já sofre até hoje. Aí, tá, acordei, quando eu olho pra porta, tá o meu pai. Meu pai veio agradecendo, assim, agradecendo muito. Glorificando o nome de Deus, agradecendo. E eu sem saber o que aconteceu, tá, mas o que aconteceu, o que estava acontecendo. Aí eles falaram, começaram a falar. Depois o meu pai entrou minha esposa, na hora da visita. Ela se ajoelhou na beira da cama, assim, agradecendo a Deus. E eu meio que sem noção também, né? Perguntando o que houve, o que aconteceu. Ah, foi entubado, tal, assim, tal. Quando eu estive entubado, minha esposa foi me visitar, minha irmã foi me visitar. E elas me viram, conversaram com o médico. Até no momento da conversa, o médico teve que sair da sala com a minha irmã, porque a minha esposa não aguentava, né? Chorou demais e não aguentava. Tava muito forte aquela cena para ela. E aí o médico se retirou da sala com a minha irmã. Isso tudo eles me narram, né? Porque eu não presenciei nada disso, não tenho noção nenhuma disso. Isso tudo aconteceu de uma forma que eu tava dormindo, né? Sem consciência nenhuma. E aí então, depois disso tudo, eu fui pro quarto. E aí comecei um tratamento de quimioterapia ali. E aí o médico falou que era o mesmo que ele tinha proposto lá no início, lá em outubro. Isso já era novembro, quase final de novembro. E aí começamos o tratamento e ele disse assim, é a mais forte que você vai fazer, mais forte que você fez até hoje. Então tem muitas reações. Ele me deu todas as reações, tudo que poderia ocorrer. Talvez não resistisse, né? Se passasse a primeira quimio, a gente conseguiria seguir com o plano, né? Que é de ter uma outra quimio, mais 2, né? São 3 ciclos para tentar a redução do tumor e ir pro transplante de medula. E fiz o primeiro ciclo com a expectativa de dar tudo errado, assim, não ter muita certeza. Eles abriram visita de compaixão para mim, que é a visita aquela que entra toda hora familiar, né? Fica o acompanhante, mas pode entrar toda hora um familiar, um amigo, para se despedir da pessoa, né? Abriram visita de compaixão para mim. E eu pedi para todos que entendessem que eu não queria visita, não, naquele momento. Era um momento meu e da minha família, né? Pra gente estar ali junto, estar mais perto, mas
e mais unido, mas a corrente de oração por aqui fora foi muito grande. Muitas igrejas orando, não só da minha fé, mas de outras, né, denominações. E eu também, consciente, quando estava consciente, orando todo tempo para Deus. Nunca questionei Deus, nunca me revoltei contra Deus, né? Confrontei Deus, nunca perguntei, né? Assim, a gente quer entender. Como ser humano, a gente quer entender as coisas. Como ser humano, a gente quer entender assim, quando que vai passar, né? Como que eu posso resolver, o que que eu posso fazer, mas não tem nada que a gente possa fazer, né? E naquele momento eu me lembrei daquele episódio, né, dos discípulos enfrentando uma tempestade em alto mar ali, as ondas jogando o barquinho de lado para o outro, a ameaça de afundar o barco, perder o controle, apesar da experiência deles, né? E daqui a pouco Jesus para na frente deles e convida Pedro para que ande com ele sobre as águas. Pedro pede, na realidade, mas eu digo assim, nós, quando estamos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, Jesus, ele nos toma pela mão e nos convida a andar sobre as águas. Mesmo que o barco afunde, mesmo que tudo possa ocorrer na volta. Se estivermos segurando a mão de Deus, estivermos olhando fixamente para Deus, com certeza, ele nos faz andar sobre as águas. Porque toda diagnóstico era de não dar certo. Essa quimioterapia que eu fiz, onde eu tive uma trombose na minha perna, passei 5 dias em cima da cama, sem levantar da cama, sem poder ir no banheiro, usando fralda, pessoa cuidando de mim 24 horas por dia, minha esposa de manhã, meu pai de tarde, meus irmãos se revezando à noite para passar a noite comigo, e muito antibiótico, quimioterapia, muita medicação. Difícil, né? Tanta medicação, o corpo resistir também. Mas para honra e glória de Deus, estou aí, sou resultado de orações, sou resultado de grandes milagres. E que, como eu disse, é uma história que tem muitos detalhes, né? Uma história muito extensa, para ficar num vídeo só. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, você que está passando por uma dificuldade, colocar nas mãos de Deus, esperar em Deus. Deus em nenhum momento disse que é obrigado a nos dar e dizer o que vai fazer a nossa vida. Se nós colocarmos as nossas vidas na mão de Deus, temos que ter certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós e Ele vai nos conduzir da melhor forma possível. Apesar da dificuldade, apesar de problemas, apesar de não ser aquilo que a gente quer, apesar de estarmos passando por um momento de dor, Ele vai nos carregar no colo. Quando Ele não estiver nos carregando no colo, Ele nos faz caminhar sobre as águas. Quando não tiver chão, Ele não precisa se preocupar, Ele vai fazer caminhar sobre as águas ou vai te carregar no colo. Quando a gente perder o nosso chão, essa certeza que a gente tem que ter. E Deus conduz nossa vida, nós possamos ter esses momentos aí como uma grande lição de nos aproximarmos mais de Deus. É um convite, né, que Deus faz, mesmo em minhas dificuldades. E Ele não livrou nem Cristo na cruz, né, quando Cristo diz: por que me abandonaste, né, Pai, por que me abandonaste? Ali Ele sentiu a pecaminosidade. E hoje nós sentimos nossa também em vida, né, no dia a dia, a pecaminosidade, né, agindo no nosso viver, nossa família, nos nossos entes queridos, naqueles corações duros que não aceitam o Evangelho. Então, quem somos nós para dizermos alguma coisa para Deus, questionarmos a Deus? Mas só temos a agradecer por tudo que Ele tem feito. Dessa vez eu saí sem nenhuma sequela. E a mínima coisinha assim, a falha um pouquinho no falar, no pensar, no raciocinar. A perna que teve a trombose está quase 100%, quase 100%. Eu achei que ia perder a perna. E então são muitas bênçãos. Tá bom, meus amados? Muito obrigado pela atenção. Espero que de uma forma ou de outra eu possa contribuir para fortalecer a tua fé, fortalecer o teu relacionamento com Deus, porque, como diz ali em Efésios, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, além de nos salvar, derramar sua graça,
para chegarmos até a graça, alcançarmos a graça, Ele tem que nos dar a fé ainda, porque é mediante a fé, e como diz ali, é um dom de Deus. Dom quer dizer que Ele nos dá. E qual é a única exigência que eu vejo assim da nossa parte? É nos aproximarmos de Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais fé Ele derrama sobre nós, mais nós podemos crer, porque é uma questão de relacionamento, de intimidade, né? Tu vai acreditar numa pessoa, tu vai te relacionar com uma pessoa, tu vai fazer uma amizade, tu vai casar, é relacionamento, é tempo junto, dividir algo junto, né? Dividir momentos, lembranças. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus não é um gênio da lâmpada. Muitas vezes eu fico pensando que às vezes tem gente que pensa em Deus como se fosse um supermercado, uma lista de compras. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu quero isso aqui. Ah, que isso aqui eu não quero, isso aqui eu não aceito. Ah, não, mas isso aqui tá bom para mim. Ah, mas se isso aqui vier desse jeito eu quero. Se não vier do jeito que eu quero, não serve. E acham que Deus está ali para cumprir e satisfazer o desejo da gente. Está um pouco longe da realidade, né? Deus é um Deus que merece toda a honra e toda a glória, e Deus é sábio demais para errar. Espero que a gente possa se ver aí mais vezes, e desde já um abraço a todos, fiquem com Deus.